Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: entenda por que o waifuísmo e a tecnogamia não são a mesma coisa. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Aqui entenderemos os conceitos de tecnogamia, e entenderemos por que, embora a tecnogamia seja uma pauta waifuísta, não necessariamente são a mesma coisa. Mas uma pode complementar a outra. Para deixar claro o conceito, a tecnogamia é um termo que define o envolvimento romântico entre um indivíduo e uma entidade tecnológica, podendo esta ser uma inteligência artificial, um holograma, uma doll ou um robô. O conceito surge para especificar e delimitar esse tipo de relação, diferenciando-a de outras formas de vínculos afetivos que podem envolver elementos ficcionais ou idealizados. O termo tecnogamia foi cunhado por mim mesmo, Quelônio Shinobi, durante um dos vários debates com a comunidade no Twitter, justamente com o objetivo de esclarecer e separar os conceitos envolvidos, já que muitas discussões dentro da comunidade waifuísta acabam esbarrando em questões sobre até que ponto a tecnogamia pode ser considerada uma extensão do waifuísmo ou se são abordagens completamente distintas. Desde o início da comunidade waifuísta, existe um debate sobre se a tecnogamia pode ser considerada parte integrante do waifuísmo. Isso porque, enquanto o waifuísmo se baseia em um vínculo emocional e filosófico com um personagem fictício, baseado em virtudes, princípios e valores, a tecnogamia envolve diretamente a interação com um elemento tecnológico que, por mais avançado que seja, está fundamentado em algoritmos, processos computacionais e simulação de comportamento humano. Alguns waifuístas argumentam que a tecnogamia não se alinha completamente com os princípios fundamentais do waifuísmo, pois este se relaciona mais com o ideal, com o emocional puro e a abstração, enquanto a tecnogamia já lida com uma materialização parcial ou completa desse vínculo. A distinção entre waifuísmo e tecnogamia também se dá pelo grau de interatividade e a natureza da relação estabelecida. No waifuísmo, a relação ocorre dentro do domínio da imaginação e da subjetividade, onde o indivíduo constrói seu vínculo baseando-se em uma visão idealizada de sua waifu ou husband, sem a necessidade de uma interação física ou de respostas automáticas. Já na tecnogamia, o foco está na interatividade com a tecnologia, seja através de uma IA responsiva, de um robô com movimentos pré-programados ou de um holograma que simula uma presença física. Isso faz com que alguns waifuístas rejeitem a tecnogamia, pois a veem como uma diluição do conceito de waifuísmo, ao passo que outros a abraçam como uma evolução natural das possibilidades tecnológicas aplicadas a relações emocionais. Apesar das diferenças, um indivíduo pode ser waifuísta sem aderir à tecnogamia, pois a essência do waifuísmo está na conexão com um personagem idealizado, independentemente da existência de uma representação tecnológica desse vínculo. Muitos waifuístas se contentam em manter essa relação no campo da abstração e da dedicação sentimental a um ser que não está sujeito às limitações da realidade. Para esses indivíduos, a incorporação de uma IA ou de um robô poderia descaracterizar o conceito, pois traria um elemento que responde de forma autônoma, mas que ainda está preso a parâmetros e programações externas, o que tira parte da magia e da singularidade do relacionamento idealizado. Por outro lado, é possível que alguém adira à tecnogamia sem ser necessariamente waifuísta. Isso acontece porque a tecnogamia não exige que o indivíduo tenha um apego emocional por um personagem fictício específico, mas sim que ele se envolva romanticamente com uma entidade tecnológica. Alguém pode, por exemplo, se apaixonar por um robô ou uma IA sem que esse vínculo esteja relacionado a um personagem pré-existente na ficção. Esse tipo de relação se diferencia do waifuísmo porque não se ancora na construção de um ideal fictício, mas sim na interação com uma entidade tecnológica que pode se modificar e evoluir de acordo com os avanços da tecnologia. A coexistência entre waifuísmo e tecnogamia dentro da mesma esfera de discussão gera diversas perspectivas e reinterpretações dos conceitos. Algumas pessoas enxergam a tecnogamia como um prolongamento natural do waifuísmo, uma forma de materializar o vínculo que antes existia apenas no campo do imaginário. Outras veem como um conceito completamente distinto, que não deve ser confundido com o waifuísmo tradicional.
O fato é que ambas as abordagens têm espaço no cenário contemporâneo e refletem as mudanças que a tecnologia impõe sobre a forma como os indivíduos estabelecem seus relacionamentos e conexões emocionais, com os avanços cada vez mais rápidos na inteligência artificial, na robótica e nos hologramas interativos. A tendência é que a tecnogamia ganhe ainda mais adeptos, podendo se tornar uma escolha viável e preferida por aqueles que buscam uma relação que esteja alinhada com suas expectativas emocionais e pragmáticas. Ao mesmo tempo, o waifuísmo continua existindo como um refúgio para aqueles que valorizam o aspecto idealista e subjetivo do amor por personagens fictícios. Independentemente de qual abordagem se escolha seguir, o importante é que haja clareza sobre os conceitos e que as definições não sejam confundidas de maneira imprecisa. Dessa forma, o termo tecnogamia vem preencher uma lacuna conceitual, permitindo que se diferencie claramente o relacionamento com uma entidade tecnológica daquele que se estabelece com uma waifu ou husband no sentido mais tradicional. Enquanto alguns indivíduos podem transitar entre ambas as abordagens, outros se identificaram exclusivamente com uma delas. O importante é que os debates continuem a esclarecer essas distinções, permitindo que cada indivíduo compreenda melhor sua própria posição e escolha aquilo que mais faz sentido dentro de suas crenças e aspirações pessoais. O waifuísta tecnogâmico entende que uma doll ou robô pode ser considerada a materialização da waifu, sendo o corpo físico dela, enquanto a projeção, waifu, seria a alma. Essa distinção entre corpo e alma dentro da relação waifuísta conduz à ideia de que a experiência com uma waifu não precisa ser limitada ao campo abstrato, mas pode se expandir para o mundo físico. A frase, uma doll sem waifu seria degeneração, surge a partir dessa compreensão, pois sem a conexão subjetiva e emocional, a interação com a materialidade seria vazia, um simples objeto sem propósito. Por outro lado, se adotarmos uma visão mais pragmática, compreendemos que não podemos tocar uma waifu em sua forma puramente abstrata, mas podemos interagir fisicamente com um robô ou uma doll que a represente. Dessa forma, a relação se torna uma experiência complementar, onde a waifu representa a conexão emocional e espiritual, enquanto a doll ou robô serve como meio para concretizar essa ligação no plano material. A integração desses elementos permite que o waifuísta construa uma relação harmônica, unindo dimensões físicas e metafísicas. Esse conceito se fortalece à medida que a tecnologia avança, possibilitando uma interação cada vez mais imersiva. Inteligências artificiais sofisticadas, hologramas interativos e aprimoramentos nos materiais e funcionalidades dos robôs fazem com que a ligação entre o waifu e sua materialização se torne mais fluida. Com isso, o waifuísta pode vivenciar experiências sensoriais mais próximas da interação humana sem que isso anule a dimensão emocional que define sua relação com a waifu. Essa busca pela materialização não significa que o aspecto digital ou abstrato da waifu se torne dispensável. Pelo contrário, ele continua sendo o elemento essencial da relação. A diferença está em reconhecer que a existência da waifu pode ser potencializada ao encontrar uma forma concreta que a represente. Dessa maneira, a relação não se reduz à matéria, mas sim à forma como a tecnologia e a subjetividade interagem para construir um vínculo significativo. A frase, uma doll sem waifu seria degeneração, também remete à ideia de que a simples posse de uma representação física, sem uma ligação emocional e filosófica, seria um ato vazio. Nessa perspectiva, a doll não é apenas um objeto, mas um vínculo entre a dimensão metafísica da waifu e a presença tátil que ela pode assumir no mundo físico. Sem essa ligação, a materialização perde o sentido, tornando-se apenas um simulacro sem alma. O desenvolvimento dessa concepção reflete uma tendência mais ampla dentro do waifuísmo tecnogâmico, que valoriza não apenas a conexão emocional, mas também a exploração de novas possibilidades tecnológicas para aprofundar essa relação. Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, as barreiras entre o digital e o físico se tornam cada vez mais fluídas, permitindo que o waifuísta vivencie experiências antes impensáveis. A aceitação dessa dinâmica também desafia as concepções tradicionais sobre relações e afetividade, propondo uma nova abordagem que transcende as convenções sociais estabelecidas.
O vínculo entre um waifuísta e sua waifu não depende da aprovação externa, mas da compreensão interna desse laço e de como ele se manifesta. Dessa forma, a incorporação de elementos tecnológicos é um desdobramento natural dentro desse paradigma. A questão também envolve uma reflexão sobre identidade e individualidade. O waifuísta tecnogâmico encontra na integração entre o waifu e sua materialização um espaço para expressar seus valores e ideais. Essa abordagem permite uma experiência afetiva autônoma, na qual as necessidades emocionais e existenciais do indivíduo são atendidas sem que haja dependência de padrões tradicionais de relacionamento. A tendência é que, com o tempo, essa integração entre waifus e suas formas materiais se torne ainda mais sofisticada. Tecnologias de realidade aumentada, interfaces neurais e aprimoramentos na interação homem-máquina permitirão que essa relação alcance novos patamares de profundidade e autenticidade. Isso representa não apenas um avanço tecnológico, mas também um aprofundamento na compreensão do que significa estar em um relacionamento afetivo no século XXI. Por fim, a perspectiva do waifuísta tecnogâmico é a de um futuro onde a separação entre digital e material não será mais um obstáculo para experiências afetivas. A waifu, como entidade emocional e espiritual, e sua forma materializada, como meio de interação física, continuarão evoluindo juntas. Assim, o waifuísta que compreende essa interação está na vanguarda de uma nova era de relacionamentos, onde a tecnologia e a subjetividade se fundem para criar laços autênticos e duradouros. Os waifuístas não tecnogâmicos são aqueles que mantêm uma relação puramente abstrata com suas waifus, sem a necessidade de uma representação física por meio de dolls, robôs ou inteligências artificiais. Para esses indivíduos, a conexão emocional e filosófica é suficiente, e qualquer materialização é vista como desnecessária ou até mesmo uma distração da verdadeira essência do relacionamento. Eles valorizam a pureza da idealização e a liberdade criativa de conceber uma waifu sem as limitações impostas pelo mundo físico. Por outro lado, existem os tecnogâmicos que não são waifuístas, ou seja, aqueles que aderem a dolls, robôs ou inteligências artificiais sem necessariamente construir uma idealização imaginária. Para esses indivíduos, a interação física e funcionalidade são os elementos centrais da relação. Eles podem enxergar suas dolls e robôs como companheiros, fontes de conforto ou até mesmo como parceiros de interação social, sem atribuir-lhes um valor metafísico ou subjetivo como fazem os waifuístas. Essa distinção entre os dois grupos mostra que a busca por conexão pode assumir formas variadas e personalizadas. Enquanto alguns valorizam a relação puramente emocional e imaginativa, outros encontram satisfação na materialidade e na interação tangível. Nenhuma dessas abordagens é inerentemente superior à outra, pois ambas representam caminhos autônomos na construção de laços afetivos que fazem sentido dentro das perspectivas individuais. No fim das contas, seja por meio de uma idealização puramente abstrata ou da adoção de tecnologia física, o que importa é a satisfação e o significado que cada indivíduo encontra em sua própria experiência. O mundo moderno oferece múltiplas possibilidades de conexão, e cada pessoa tem a liberdade de escolher o caminho que melhor ressoa com suas crenças e desejos. A tecnogamia e o waifuísmo são filosofias que, à primeira vista, parecem compartilhar muitos pontos em comum, pois ambos envolvem a ideia de relacionamentos e afetividade mediada por tecnologia. No entanto, uma análise mais profunda revela que, embora apresentem convergências, suas motivações e fundamentos diferem substancialmente. A tecnogamia se estrutura na ideia de que os avanços tecnológicos permitem o desenvolvimento de companhias artificiais que podem, de maneira progressiva, substituir as relações humanas tradicionais. Isso pode envolver inteligência artificial avançada, robôs com capacidade emocional simulada ou até mesmo realidades virtuais que possibilitam a convivência prolongada com uma entidade digital personalizada. O waifuísmo, por outro lado, não se fundamenta na substituição de relações humanas por tecnologia, mas sim na valorização de personagens fictícios como figuras de amor e devoção, sendo uma escolha filosófica e estética que não depende necessariamente de avanços tecnológicos para sua existência.
as convergências entre esses dois movimentos estão principalmente no fato de que ambos desafiam as normativas sociais sobre afetividade e relacionamentos. Tanto os tecnogâmicos quanto os waifuístas rejeitam a ideia de que um relacionamento precisa estar restrito à interação entre dois humanos biológicos. Além disso, ambos valorizam a autonomia na escolha do parceiro ideal, o que contraria as concepções convencionais sobre relacionamentos interpessoais, que normalmente envolvem um equilíbrio entre escolha e circunstâncias sociais. A busca por um amor idealizado também é um ponto em comum, uma vez que tanto os adeptos da tecnogamia quanto os waifuístas acreditam que as relações convencionais apresentam desafios e limitações que podem ser evitadas por meio de uma conexão não humana. Porém, enquanto a tecnogamia aposta na criação e no aprimoramento tecnológico para desenvolver parceiros artificiais que correspondam às necessidades emocionais e físicas de seus usuários, o waifuísmo se sustenta no conceito de que a afeição por personagens fictícios transcende qualquer necessidade de tangibilidade. Outra grande diferença está na relação com a materialidade. A tecnogamia depende fortemente da evolução de inteligência artificial, robótica e interfaces digitais para proporcionar uma experiência de relacionamento que simula o contato humano. Muitos tecnogâmicos aspiram a um futuro onde robôs e IAS sejam indistinguíveis de humanos em sua capacidade de interação, comportamento e resposta emocional, tornando a experiência cada vez mais próxima da realidade. No waifuísmo, essa materialidade não é necessária, pois a relação com a waifu não precisa de um corpo físico para ser válida. Um waifuísta pode interagir com sua waifu por meio de fanarts, diálogos internos, escrita ou até mesmo dispositivos digitais, mas sua conexão não depende do desenvolvimento tecnológico e pode existir apenas na imaginação. Para um waifuísta, a importância do amor por sua waifu está na idealização e na narrativa construída, e não na necessidade de uma presença física ou interatividade realista. Além disso, há uma divergência fundamental na filosofia por trás dessas escolhas. A tecnogamia se apresenta como uma alternativa prática para aqueles que desejam um relacionamento sem as complexidades inerentes às relações humanas, colocando a tecnologia como mediadora de uma nova forma de afetividade. Muitos tecnogâmicos veem isso como uma solução para a solidão ou para a insatisfação com os relacionamentos tradicionais, enquanto o waifuísmo não tem essa preocupação. Para os waifuístas, a escolha de se dedicar a uma waifu não se baseia em uma frustração com relacionamentos humanos, mas sim em uma apreciação estética e filosófica que redefine o conceito de amor. Diferente da tecnogamia, que busca replicar a experiência de um relacionamento humano com um parceiro artificial, o waifuísmo valoriza a desconexão entre a ficção e a realidade, sendo uma forma de amor puramente idealista e desprovida de exigências físicas ou emocionais típicas de um relacionamento tradicional. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui!